Bem, amigas, amigos do Amor em Gotas, o nosso tema do Evangelho de hoje é: se a manjedoura estiver cheia, a cruz ficará vazia. Porque muitos podem pensar o contrário, e aí vão pensar: se a manjedoura estiver vazia, a cruz estará cheia. Mas nós vamos abordar a manjedoura cheia. O que é a nossa intenção dessa reflexão dessa noite? Que o simbolismo da manjedoura é o simbolismo da chegada do Mestre Jesus com todos os seus ensinamentos de amor. Então, enquanto mantivermos a manjedoura cheia nas nossas vidas, o calvário, o sofrimento se esvaziará. Essa é a ideia da nossa conversa de hoje. 2021 anos atrás, os astros do céu se moveram. Toda uma pleiade de espíritos elevados se posicionou para a chegada daquele que viria trazer o sentido, o significado do amor. Como ele é gerado e nasce na sua essência, na fonte criadora, que é Deus. Vamos tomar por base o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim numa passagem de Mateus: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Essa passagem de Mateus nos revela um ensinamento de Jesus quando ele começa a explicar para o povo, para aqueles que o questionavam, o principal motivo, né? Ele não estava aqui para gerar inimizades, animosidades, guerras, embates. Ele veio para fazer cumprir a lei divina. E a lei divina é uma só, a lei do amor. Para isso, o Mestre Jesus veio e se colocou junto a nós. Vamos falar um pouco sobre esse momento da chegada do Mestre Jesus para esta encarnação num planeta que a época dele já era muito tumultuado, talvez um pouco menos do que hoje. A chegada desse mestre representava as diretrizes para a mudança dos espíritos que precisam reencarnar nesse planeta, no planeta Terra, e que precisam cumprir suas caminhadas para evoluir espiritualmente. Então ele veio, na realidade, com um único propósito: nos ensinar a amar. 2021 anos atrás. 2021 anos e nós estamos ainda engatinhando no sentimento do amor verdadeiro. E Emmanuel nos traz no livro Coletânea do Além 3 afirmativas que eu acho perfeitas. A manjedoura foi o caminho. A exemplificação era a verdade. O Calvário constituía a vida. Ou seja, a chegada daquele mestre, estar naquela manjedoura é o caminho que o espírito deve seguir. E ele veio e exemplificou como viver esse amor. Essa é a verdade. Os sofrimentos, as dificuldades, os tormentos fazem parte da jornada da vida. E compreender o caminho é que nos alivia a jornada, a caminhada.
Em nossa jornada espiritual, porque nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Eu já falei isso no outro evangelho, volto a repetir. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos espíritos. Então, na nossa jornada espiritual, a manjedoura e seus sentimentos se torna o caminho mais seguro, mais abençoado e mais divino. Muitas pessoas dizem que a vida é somente um calvário, que é só sofrimento, só dor, só ingratidão, e que a Terra não é um lugar onde nós possamos ser felizes. A Terra, alguns dizem que é um lugar que nós fomos colocados para vivenciar somente sofrimento e dor. Mas nós devemos buscar em todos os exemplos deixados pelo Mestre a verdade espiritual para compreender esses nossos momentos mais difíceis, mais dolorosos, e com a ajuda desse Mestre, reencontrar o caminho que nos leva a Deus. E aqui eu não estou dizendo que não temos sofrimento, que não temos dores, que não temos angústias. Sim, temos na nossa jornada esses acontecimentos, mas junto com Jesus, junto com o que nasceu na manjedoura, junto com os sentimentos da manjedoura, nós vamos compreender um pouco melhor, vamos buscar um pouco além a esperança, aquela esperança que na frase atribuída ao Chico é tão, tão falada. Isso também passará. Isso que você está hoje na sua vida, com dificuldade, com dor, com angústia, com tristeza, com sofrimento, com saudades eternas, isso também passará ao longo da nossa jornada. Então vamos pensar a manjedoura como o símbolo maior da humildade, da esperança e da fé inabalável no amor de Deus. Fé inabalável que se mostra na trajetória da vida daquele casal, José e Maria, que enfrentaram muitas dificuldades, diversas ameaças, mas a partir do momento que sentiram estar cumprindo uma missão divina nesta jornada da vida, seguiram em frente, apesar de todas as dificuldades, de todas as dores, de todas as perseguições. Um amor que manteve a confiança de José em Maria e de Maria em José. E juntos propiciaram a encarnação do Espírito mais perfeito que já passou por esse planeta. Com essa fé inabalável, eles entenderam de uma maneira mais clara, mais iluminada, que a esperança da humanidade, e aquele povo era muito sofrido e serve até hoje para nós, que com a chegada daquele Espírito, a esperança reacendia nos corações. E não é isso que nós sentimos quando nos aproximamos do Natal, dessa data marcada como do nascimento de Jesus? O principal sentimento é a esperança. A esperança de que as coisas mudem, de que o mundo melhore. Mas Deus tem a esperança de que nós olhemos para dentro e possamos ver o quanto nós podemos mudar. Então, a humanidade, a partir da chegada de Jesus, ganhou um guia
Olha só, nós ganhamos um guia para iluminar a nossa jornada evolutiva. Eu, você, alguns nomes que eu estou vendo aqui, vou citar Joana Silva, a Tânia Mara, a Rita Freitas. Todos nós ganhamos um guia para iluminar a nossa jornada evolutiva. E a jornada daquele casal, José e Maria, até o momento da manjedoura, foi árdua. Imaginem o sol escaldante que é naquela região e que dificultava ainda mais essa jornada do casal. E eles continuavam sofrendo perseguições, risco de serem atacados, roubados. O alimento, a água, era escasso naquela caminhada, naquela jornada. Imaginem mais, minhas amigas, principalmente, e meus amigos. Imaginem uma mulher com uma gravidez já bastante avançada, caminhando por estradas de pedras ou sentada em cima de um burrinho, nessa temperatura acima de 40 graus, com raríssimos momentos de brisa. A jornada nunca foi fácil, mas eles não desistiram de fazer até nós esse espírito de amor. Então, minhas amigas e meus amigos, a manjedoura era e é até hoje a luz do horizonte buscado, pois ela se tornaria o símbolo maior do amor de Deus por cada um de nós. Independente de estarmos enfrentando dores, ausências, dificuldades gerais que estamos enfrentando em nossas vidas atualmente. A manjedoura representa o símbolo do amor de Deus por cada um de nós. O sentimento de humildade trazido pela manjedoura do Mestre representa, na verdade, o primeiro passo de cada espírito que quer seguir o caminho cristão, o caminho ensinado por Jesus, que é o caminho da evolução. Não existe uma outra maneira de iniciar essa jornada de evolução espiritual. O primeiro passo precisa ser a humildade real e verdadeira. E essa humildade nada tem a ver com demonstrações exteriores de pobreza ou de singeleza. Essa humildade trazida pela manjedoura tem a ver, sim, com sentimentos claros, sedimentados em nosso espírito, opostos ao orgulho e ao egoísmo. Os sentimentos verdadeiros das muitas pessoas que estiveram ali e se mostraram solidárias àquela mulher, que ajudaram como podiam para que aquele casal, aquela mulher, tivesse um cantinho para se dar à luz. Aquelas pessoas ajudaram porque queriam ajudar o próximo. Elas não tinham a menor ideia de quem era o espírito que estava nascendo ali. Eles só queriam fazer o bem, só ajudar o próximo. Então, esse primeiro sentimento, o da humildade, precisa ser o nosso primeiro passo. Precisa ser o berço divino onde vamos encontrar nossa
mudança de estilo de vida. Mas para isso eu preciso me conhecer, olhar para mim espiritualmente. Como será que eu já estou trabalhando a questão do orgulho, do egoísmo? E essas mudanças, minhas amigas e meus amigos, são pequenas, pequenos degraus que nós vamos subindo na escala evolutiva. Mas precisamos nós efetivamente começar. E esse novo caminho, como Emmanuel definiu que a manjedoura é o caminho, então esse novo caminho mostrado pela manjedoura, quando nós olhamos para ela, para a manjedoura, com o espírito que quer aprender a evoluir, nós precisamos fugir dos modelos materialistas, julgadores, dos modelos de intolerância que tanto pulsam na nossa sociedade atual. Mas fugir dos modelos não quer dizer apontar que o outro é intolerante, que o outro é julgador, que o outro é materialista. Fugir dos modelos é olhar o quanto nós ainda somos intolerantes. Será que somos? Melhor, será que não somos? A humildade é o caminho trazido pela manjedoura. A maneira como vamos nos comportar, como vamos agir nesse caminho, como vamos viver e vivenciar nesse caminho, é a verdade. A vida real que levamos espiritualmente. A nossa vida, a nossa verdade espiritual não é a verdade aparente que os outros pensam que nós somos ou que nós queremos nos apresentar ao outro. A nossa verdade espiritual é sempre entre você, eu e Deus. A verdade espiritual é individual. Aliás, estava tocando uma música aqui antes da gente começar, que diz muito sobre isso, que é Deus, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Essa é a nossa verdade espiritual. É nessa verdade espiritual que nós precisamos buscar a melhoria contínua dos nossos sentimentos. E a humildade é o primeiro e mais importante passo. Porque essas nossas atitudes, as nossas palavras, né, os nossos pensamentos ao longo do caminho vão nos conduzir à luz, a Deus, vão nos conduzir ao amor. Ou então, se continuarmos atrelados à materialidade, ao apego excessivo, a sentimentos pesados e inferiores, intolerância, racismo, discriminação. Se nós alimentamos esses sentimentos nos nossos corações, nos nossos espíritos, a nossa manjedoura está ficando vazia. E o Calvário e a cruz está ficando cheia. Porque o sentimento que nós expressamos, que nós vivemos, é a nossa semeadura. Quanto mais nós estivermos juntos à manjedoura, num caminho cheio de amor do Mestre, mais vazio estará o Calvário, mais vazia estará a cruz. Pois toda semeadura que começa na humildade, ela floresce em amor pleno e sempre traz mais bênçãos para as nossas vidas. Manter a manjedoura cheia é manter o espírito cheio dos ensinamentos do Mestre Jesus.
principalmente amor. Amor ao próximo, amor a Deus, amor a nós mesmos, amor pleno e puro. E Emmanuel continua naquele texto dizendo o seguinte: o amor ensinado pelos mestres Jesus, os povos não conseguirão alcançar se não se regenerarem, se não mudarem a maneira como estão vivendo. Aí eu quero aqui fazer um primeiro convite a você, amiga, você, amigo. Pense aí, feche seus olhos, imagine uma manjedoura, do jeito que você imagina, a manjedoura da sua vida, do seu espírito. Essa manjedoura acontece quando o nosso Jesus, o nosso Cristo interno, envolve a nossa vida. Você consegue sentir, ver na sua manjedoura espiritual os sentimentos mais profundos, leves e puros que Jesus colocou na manjedoura quando nasceu? Tem uma frase muito utilizada pelo povo hindu que traz profundas verdades para esse entendimento dessa nossa mudança, que passa pela nossa consciência, né? Ter consciência de como estamos vivendo e ter consciência de como precisamos mudar. Essa frase diz o seguinte: Senhor, ajuda-nos a transitar das trevas para a luz, da mentira para a verdade e da morte para a imortalidade. Isso nos mostra como podemos nos perder da manjedoura ao longo do caminho por nossas próprias escolhas. Se vamos para os pensamentos mais pesados, mais escuros, mais egoístas, mais orgulhosos, ou se vamos para os pensamentos mais leves, mais puros, mais iluminados. Se nos alimentamos pelas mentiras, pelas falsidades, pelas falsas aparências, ou buscamos com muita dificuldade que seja, mas buscamos sempre a verdade. E quanto nós entendemos que esse trabalho é o trabalho que nos leva à imortalidade. Então, para isso, minhas amigas e meus amigos, nós precisamos passar pela nossa verdade espiritual ao analisar nossas próprias consciências. Termos consciência verdadeira de como nós somos, como nos relacionamos com as pessoas. E o momento do Natal, o momento da luz sobre a manjedoura, é um momento de reflexão. Kardec nos diz sobre a consciência que é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. E lá no Livro dos Espíritos, a gente encontra uma frase que diz o seguinte: consciência é onde está escrita a lei de Deus. Olhem só isso, no Livro dos Espíritos. Consciência é onde está escrita a lei de Deus. O que Jesus disse lá em cima, por que ele estava encarnando e por que ele veio? Para dar cumprimento à lei divina. Ou seja, para nos ensinar a olhar para essa lei divina, que é a lei do amor, e colocá-la em nossa vida. Talvez aí fique explicado, né, quando a gente diz: estou com dor na consciência. Dói por conta disso, que nós estamos infringindo, ferindo a lei divina. A representação da manjedoura cheia só vai existir se nossas consciências estiverem leves, porque nossas ações estão sempre direcionadas para o bem e para o amor. E o que será que enchia aquela manjedoura onde o bebê Jesus
foi colocado por Maria. Palhas, finos ramos de palha. Aí eu quero contar uma história para vocês, que certa vez 2 voluntários foram até um orfanato. Olhem só essa história como é bonita. E foram lá e contaram, reuniram as crianças e contaram a história do nascimento de Jesus para as crianças. Tudo aquilo que aconteceu no nascimento. Aí depois deram um pedaço de papel para cada criança e pediram que cada uma fizesse uma manjedoura, que era o lugar onde Jesus foi colocado quando nasceu. E os órfãos, então, se separaram ali, foram brincando, cada um pegou seu papel, começou a dobrar, a fazer o seu jeitinho. E os 2 voluntários começaram a circular entre eles para ver se precisavam de alguma ajuda, né? Eram crianças pequenas. E chegaram até uma menina que devia ter mais ou menos uns 5 anos. A manjedoura dela estava pronta e ela colocou 2 crianças dentro da manjedoura. Aquilo chamou a atenção, porque as crianças tinham feito manjedouras, tinham até colocado, né, uma figurinha lá que representava Jesus, mas essa menina colocou 2 crianças. Aí eles perguntaram para ela, por que 2 crianças? E na pureza daquela coração, ela contou que Maria tinha colocado o menino Jesus na manjedoura e ela olhou para Jesus, Jesus olhou para ela e disse, fica comigo. E ela respondeu dizendo para Jesus, eu não posso, eu não tenho nem pai e nem mãe. Eu não tenho nenhuma casa para ficar. E por isso, Jesus, eu não tenho nenhum presente para dar para você, como fizeram os reis magos. E ela continua dizendo, Jesus, eu queria ficar com você. E até estou pensando que se eu me deitasse aí ao seu lado, eu desse um abraço para te aquecer, isso pudesse ser um presente. Jesus então olha para a menina e diz, se você me aquecer, será o melhor presente que alguém pode me dar. Ela diz então que depois disso, entrou na manjedoura, abraçou o menino Jesus e Jesus disse para ela, se você quiser, pode ficar comigo para sempre. Amigas, amigos, aquela órfã dava o verdadeiro sentido espiritual da manjedoura. Quando ela se colocou junto a Jesus, ela esqueceu de que não tinha ninguém que a tinha acolhido. E ele disse para ela, eu vou ficar para sempre no seu caminho. Eu quero aqui fazer o segundo convite da noite. Que você imagine uma manjedoura, ou se você tiver um papel aí, faça uma manjedoura. E vá colocando um raminho de palha ou algo que represente essa palha. Crie a manjedoura do seu coração, no seu espírito. E vá colocando lá como se fossem raminhos de palha iluminados. O perdão que você deu, o perdão que você recebeu, o carinho que você fez, o carinho que você recebeu, a ajuda que chegou até você, ou a ajuda que você pôde levar a alguém, porque você vai estar colocando na sua manjedoura do seu coração, do seu espírito, tudo o que você tem de melhor para acolher Jesus na sua vida, no seu Natal. Faça isso. Aqueça a manjedoura que tem no seu coração, que tem no seu espírito,
e Jesus estará sempre, sempre com você.